Vamos chamar aqui nosso parceiro Eliel Assunção de Brasília, tá ligado já na gente. Eliel Assunção, de forma extraordinária, está hoje aqui participando. Ele participa todas as terças-feiras, mas hoje, Eliel Assunção, é o assunto do mundo, né? É um assunto mundial, a queda do Edinaldo Rodrigues, que foi afastado. E você falou na terça-feira, quando a gente falava do Ancelotti, você falou, olha, tá rolando o trâmite. Tá rolando o trâmite, a qualquer momento o homem pode cair e o homem sabe das coisas. Eliel Assunção, boa tarde, diretamente de Brasília, falando sobre esse assunto. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos assistem TV Conecta, também na Nova TV Floriano. Já era carta já marcada acontecer isso, Felipe. O Edinaldo Rodrigues jogou aquela cortina de fumaça com o anúncio do Carlo Ancelotti, mas todos nós já sabíamos, né? A gente que está aqui nos bastidores, em vários portais, já sabia que isso ia acontecer. Era uma coisa que era fato, acho que já era esperado que ao longo dessa semana saísse um resultado favorável. Lembrando que no dia 5, a deputada, que me fugiu aqui o nome agora, fez uma solicitação ao STF para a retirada do Edinaldo Rodrigues, está aí na tela para vocês, fazendo com que já tivesse um movimento. E o Gilmar Mendes, na época, falou o seguinte, não. Então tá aí na tela pra gente aí, ó. Teve um probleminha no áudio do Eliel, enquanto volta. É a deputada que pediu a cassação do homem, tá bom? Deputada que é a Daniela Carneiro, do União Brasil, do Rio de Janeiro, tá bom? Ele já caiu em 2023 e tá aí na tela para você essa petição da deputada que pediu afastamento e deu certo. Daniela Carneiro, do União Brasil, do Rio de Janeiro, Eliel. Pois é, Felipe, e a gente já via essa situação acontecendo, né? Como você falou, o Edinaldo Rodrigues já veio de outro. Tivesse feito, não pode ser, teria que ter um interventor, mas sim que o vice-presidente, de acordo com o estatuto da CBF, assumisse o cargo. No caso, era o Edinaldo Rodrigues. Apesar do afastamento, ele foi reconduzido ao cargo. E nesse processo, ele fez um chamamento geral para todas as federações e todos assinaram, homologando, então, assim, o mandato dele até 2026. O que acontece, então, é que um dos signatários, o Coronel Nunes, que é chamado assim, né, Coronel Nunes, que já foi presidente da CBF em 2018, não tinha condições de saúde, como a gente já havia informado anteriormente. Ele está com câncer no cérebro e não conseguiria assinar, ele não tem condições cognitivas. O próprio médico da CBF atestou isso. E foi nessa petição que a deputada fez, e agora o desembargador do Rio de Janeiro dá como certo. E nesse caso em específico já não caberia mais recurso, Felipe, o que poderia ser feito. O Edinaldo aqui foi feito ontem à noite, segundo as apurações. Edinaldo Rodrigues, que está em Assunção, no Paraguai, em um fórum ordinário da FIFA, ele já fez a petição ao STF pedindo a nulidade dessa ação. Não é um recurso para a ação, mas pedindo a nulidade dela. Pode acontecer alguma outra coisa, mas o certo é que ele está afastado e muito provavelmente não retorne. Tem mais informações aí, Felipe? Muita coisa que aconteceu, não consegui nem dormir muito bem, apurando algumas coisas, conversando com algumas pessoas, pregando algumas informações. Tem muita coisa rolando nos bastidores da CBF. E agora a gente já sabe, é certo, que o Fernando Sarney, filho do então presidente José Sarney, ex-presidente José Sarney, assume a presidência de forma interina. Ele que era vice-presidente da CBF, assumiu agora, e já saiu uma nota agora por volta de 9 horas da manhã, em que vai já sair, no máximo, digamos aí, 3 meses, a nova eleição da CBF. São informações que estão saindo já de bastidores. E tem um negócio engraçado, Felipe, nessa brincadeira toda. Para quem não sabe, o Edinaldo Rodrigues, ele foi signatário por praticamente todas as federações, assinaram a favor da manutenção do cargo dele. Só que hoje, pela manhã, 19 das federações assinaram, 19 das 27 federações assinaram contra ele, digamos assim, solicitando uma nova diretoria, uma mudança completa. Olha como é que as coisas mudam, né? A política é dinâmica, né? E assim, infelizmente, quem passa por isso, nós aqui, que somos torcedores, estamos passando por uma situação difícil. Aí você até comentou, né? E com relação ao Carlo Ancelotti, segundo o Fernando Sarney, tudo certo. Ele vem, assume dia 26,
vai fazer o seu papel como treinador, e enquanto isso a federação vai tentar ajustar os cacos para se fortalecer, né? Pensando aí já no próximo ciclo de Copa do Mundo. Rapaz, eu fico pensando a cabeça do Carlo Ancelotti, que é um grande treinador, no meio desse turbilhão, desse furacão. Enfim, aí a gente sabe, Eliel, na segunda-feira o presidente anunciou o Carlo Ancelotti, até atropelando os protocolos oficiais, ele mesmo anunciou, né? Isso aí ficou claro que era uma coisa para já maquiar a possível queda dele, né? Então, até o Ancelotti deu uma entrevista depois lá em Madrid, na coletiva de imprensa, o presidente da CBF já anunciou, é verdade, eu vou para o Brasil, dia 26, até a gente viu que ele estava meio receoso de falar, então claramente o Edinaldo Rodrigues deu essa notícia de forma bombástica, né? O Carlo Ancelotti vindo treinar o Brasil para tentar maquiar, mas parece que o tiro saiu pela culatra e não deu certo. A gente tem até uma matériazinha, não sei se já está no ponto aí, Zé, que a Justiça ordenando a destituição do Edinaldo Rodrigues, uma matériazinha de 1 minuto e meio, para que você entenda melhor esse trâmite. Daqui a pouco nós voltamos. Bora que bora, dá-lhe que dá. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ordenou nesta quinta-feira a destituição do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, ao considerar que o acordo que o manteve no cargo é nulo devido a uma possível falsificação de assinatura. Embora tenha sido reeleito por unanimidade em março para dirigir a CBF no período 2026-2030, Edinaldo já havia sido suspenso temporariamente no final de 2023, depois que a Justiça anulou as eleições que o levaram à presidência. Somente as pressões da FIFA e da Conmebol, que ameaçaram impor punições esportivas ao Brasil, conseguiram recolocá-lo no cargo. Mas nesta quinta-feira o Tribunal de Justiça considerou nulo o acordo que ratificou todo esse processo. A decisão se deu em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura de um dos signatários, o ex-presidente da CBF, Antônio Carlos Nunes Lima, mais conhecido como Coronel Nunes. Questionado por jornalistas nesta quinta sobre se confiava na autenticidade da assinatura, Edinaldo disse ter certeza absoluta. O Coronel Nunes assinou com total convicção, respondeu o dirigente em Assunção, onde ocorre um congresso ordinário da FIFA. Ele fez essa afirmação antes de sair a sentença. A seleção brasileira tem 2 jogos importantes em junho, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Equador e Paraguai. Um pouquinho da matéria explicando um pouco melhor sobre o trâmite, e agora o presidente e vice-presidente assume, como você já falou, em torno de 3 meses aí vai ter uma nova eleição, e já tem movimentação. Você lembra do Ronaldo Fenômeno, né? Ele tentou, antes disso, desse trâmite, as portas estavam fechadas, né? A gente está fechado com o Edinaldo, as federações falaram isso, e agora a oposição já ganha força, né, Léo? Você tem mais informações sobre isso, e com certeza a galera agora vai fazer algum movimento, né? Lembrando, Felipe, que assim, o Fernando Sarney, que hoje é o presidente, que está interino, né, no cargo, ele era da chapa do Edinaldo Rodrigues até então, anteriormente. Agora, no começo do ano mesmo, ele racha com o Edinaldo Rodrigues, e é que a situação toda degringolou para o Edinaldo Rodrigues, né? Ainda não se sabe quais são os nomes, mas já tem alguns nomes que são levantados, aventurados. O próprio Fernando tem a possibilidade de ser candidato, mas ainda não se sabe. Não se sabe também, Felipe, ao certo, se o Ronaldo vai querer. Ele mesmo que disse que se saiu muito chateado da situação que saiu, né? Porque ninguém apoiou ele. Ele até falou em Ronaldo Fenômeno, cara, o cara, nome mundial, a galera não recebeu ele nem para conversar. Complicado, né, rapaz? É complicado. Inclusive o nosso presidente da nossa federação piauiense de futebol foi um dos que não quis, né? Só para contextualizar. Sabe? Eu quero só deixar claro isso, né? Mas muitos, assim, afirmavam que ele não tinha condição. Porque o processo político dentro da CBF é um negócio meio obscuro, Felipe. Infelizmente, os bastidores mostram isso. É uma panelinha, digamos assim. O Edinaldo Rodrigues faz um movimento para si de que ele é a melhor pessoa, mas infelizmente no papel tem muita coisa lá que não rola muito bem, que foi que o Ronaldo tentou expor, né, o esquema dentro da CBF. Infelizmente ele não teve força, não conseguiu conseguir juntar todas as assinaturas, e dessa forma ele não conseguiu fazer sua própria chapa. E agora pode ser que seja a hora, né, tendo em vista que 19 das 27
federações assinaram contra o Reginaldo Rodrigues, talvez seja um momento para que o Ronaldo ou algum outro nome forte para a CBF consiga levantar. Lembrando que precisa ser feita uma modificação, porque a situação do futebol brasileiro, Felipe, a gente vê tanto os campeonatos locais quanto até a seleção não está boa. Reginaldo Rodrigues afastado do cargo da CBF, quem assume é o vice-presidente, e vamos agora encaminhar para uma nova eleição. Ele é Assunção, falando diretamente de Brasília, trazendo essas e outras informações. Pois é, Léo, a gente vai terminando por aqui, mas a qualquer momento pode pintar novas notícias, né? Então a gente sabe que a CBF é um burburinho, cada hora chega uma notícia nova, né? Então vamos ficar ligado para que segunda-feira, quem sabe, nós retornamos aqui falando sobre isso, mas é uma novela que, creio eu, que está longe de terminar ainda, né? A gente tem que esperar ainda um posicionamento do STF, né? Saber se vai ter ou não nulidade dessa ação do desembargador. Por isso é que não vai ter de imediato um posicionamento com relação à data da eleição. Tem que esperar esse julgamento agora do STF, se vai manter a posição do desembargador ou se vai ter o processo. Aí tem muita água para passar por debaixo da ponte ainda, infelizmente, Felipe. Vamos aguardar. Obrigado, Léo Assunção. Tamo junto, diretamente de Brasília, trazendo as informações pra gente do mundo esportivo.